Olá, eu sou a Flávia Chagas. Seja bem-vindo à série Inspirações. Olá, estamos aqui com a nossa convidada, Thaís Soares, violinista. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar dando início a essa série tão importante com você e seus convidados. Vamos falar de compositores muito importantes, de gente muito guerreira e lutadora para enaltecer a nossa música brasileira, né? De suma importância termos essa série. Parabéns pela iniciativa. Obrigada por ter aceitado o convite. E vou à primeira pergunta. Quem é a sua inspiração? Uma das suas inspirações, né? Porque assim, nós músicos temos várias pelo menos, mas você escolheu uma pra gente falar hoje, então quem é a sua inspiração? Eu resolvi trazer a Chiquinha Gonzaga, a Francisca Gonzaga, que foi uma inspiração, é uma inspiração pra gente, para todos os instrumentistas, não só pianistas. Ela foi uma brasileira, filha de militar e de descendente de escrava. A sua mãe era filha de uma escrava alforriada. Então ainda tem essa discussão, né, da omissão da negritude da Chiquinha Gonzaga. Ela era uma musicista negra, sim, mas para a sociedade da época, que era muito opressora, né, ela fez sua primeira composição aos 11 anos. Então ela sempre tocava nos salões da sociedade rica, que o pai dela era militar, sempre frequentava. Então nunca foi abertamente falado que ela era uma pianista negra. Então ela, sim, sempre foi intitulada branca. Até pela série, né, que teve representando ela, contrataram uma atriz branca para fazer. Exatamente. E acho que pelo fato de ser uma mistura, né, que é o que chamam de mestiça, ela provavelmente uma negra de tom claro, sim, mas para isso, né, que no Brasil, que aí chama de morena e tudo mais. Então, nessa época, então, acho que embranqueceram mais ainda ela, né? Ela é nascida em 1847, então a gente já pode imaginar o quanto ela sofreu. Uma das primeiras, na verdade, o primeiro baque dela, né, a primeira libertação, foi quando o pai dela a obrigou a se casar com um empresário rico aos 16 anos. E depois de 3 filhos, ela decidiu separar-se dele, que foi aquele escândalo, né, na sociedade. E ela resolveu abandonar o casamento, levando com ela só o filho mais velho para viver da música. Então, só teve direito, né, a ter a guarda desse primogênito, né? Primogênito, porque numa discussão familiar, ela conseguiu apenas isso. E a partir dessa saída dela da casa do marido, os pais dela tiveram ela como morta durante muito tempo. Inclusive, nos babados de época, a filha dela, Maria, ficou com os avós, e o outro filho dela, o do meio, ficou com os tios do ex-marido. Então, assim, foi um escândalo. Mais pra frente, depois que ela teve essa ruptura, e eu admiro muito, porque você, em pleno auge do século XIX, de uma opressão machista, você ter coragem de sair de um casamento para viver da música não é para qualquer um. Hoje em dia já não é para qualquer um. A gente sofre por muitos preconceitos, né? Então, essa é uma das coisas em que eu admiro muito a vida da Chiquinha Gonzaga, né? Ela conseguir ter essa ruptura brusca, passar por cima de todos os conceitos e preconceitos da época. Bom, com todos esses fatos da vida dela, é muito claro porque que ela é uma de suas inspirações. E tem mais algum motivo dela realmente ser assim, essa base para você? Além dela ter essa força e conseguir enfrentar todos os conceitos e preconceitos da época,
ela trouxe uma profissão inédita para a mulher da época, de ser pianista, porque na época eram só homens que tocavam como profissão, né? Eram músicos como profissão. Ela conheceu, depois dessa largada que ela deu no piano, na vida dela, ela conheceu o Calado, que era o dono do grupo Choro Carioca, onde ela fez parte, o grupo que ela fez parte, e também formado só por homens. Ela era a única mulher. Então é uma das coisas que me inspira, assim, realmente, além dela ter conseguido o título de maestrina, foi através da luta dela, de uma imposição dela, que ela conseguiu trazer pra gente, pra cá pro Brasil, o título maestrina. Em 1885, apesar do preconceito de um espetáculo ser musicado e conduzido por uma mulher, 2 tentativas suas já haviam sido rejeitadas. Passou a atuar como maestrina na peça A Corte da Jaca, de Palhares Ribeiro. Um artigo da época declarou: um verdadeiro primor de graça, elegância e frescura. Uma composição dessa ordem faria a reputação de um compositor em qualquer país que se apresentasse. Apelidada de Offenbach de Saias, uma referência ao alemão Jacques Offenbach, precursor do teatro musical moderno, a obra ganhou popularidade e respeito no meio artístico e na sociedade carioca. Bom, com a participação agora do nosso assessor aqui, Comendo, gostoso. eu queria saber, assim, quais músicas dela você mais gosta de ouvir, de tocar, e se tem alguma história relacionada a elas. Tem 2 obras super importantes na literatura da Chiquinha Gonzaga, que é o Atraente, que foi a primeira peça dela que foi muito bem falada e muito repercutida. Ela teve mais de 15 edições, que foi feita em 1877. E também o Cortejaco, que foi estreado no Palácio do Catete em 1914, ao violão da primeira-dama Dona Maria de Tetê. Você tem uma música de uma musicista, na verdade, negra, dentro do Palácio do Catete. Tocando machixe, super criticado, né, na época. Foi inclusive criticado pelo Rui Barbosa na época, pelos jornais. Criticada na época, assim, por estar trazendo a música popular para um lugar, né, digamos, erudito. E, como você falou do machixe, ela trouxe para o repertório, para a literatura pianística, o lundu, o choro, a polca um pouco mais ritmada, mais leve do que se tocava na época, né, nos salões da corte e da nobreza. E o chorinho e o machixe foram intitulados como ritmos pioneiros do nacionalismo brasileiro. Então ela fez parte de tudo isso, né? Isso é muito importante, a gente enaltecer uma compositora desse porte. E a gente só tem a aprender, né, e agradecer. Eu, como violinista, tive o prazer de tocar algumas obras dela e são sempre muito gratificantes, muito bem estruturadas, né? É muito gostoso de tocar, né? Eu gosto, acho divertido, movido, assim, eu gosto. É verdade. Então é isso, então vamos tocar. Vamos fazer o que a gente gosta. Bora.